Olá, tudo bem? Eu sou Alan Merengotti, bem-vindo a mais um Elos da Democracia. Hoje eu vim aqui para São Paulo para descobrir onde começa a democracia que a gente tanto fala, discute e até briga para ter. Ela pode ser ensinada? De quem é essa responsabilidade? Do Estado, da família ou da escola? Como aprender a conviver com ela? Quem vai ajudar a gente com essas perguntas é um dos pensadores mais celebrados do Brasil. Ele que é filósofo, professor, educador, palestrante, escritor best-seller, que transforma ideias complexas em coisas simples, que de forma cativante e descomplicada gosta de fazer as pessoas pensarem. Nosso elo hoje é o professor Mário Sérgio Cortella. Professor Cortella, um prazer estar aqui, obrigado por me receber, para a gente falar de um assunto tão importante que é a democracia e a relação com a educação. Muitas pessoas conceituam a democracia como a possibilidade de alternância do poder na hora do voto ali. Mas isso não é pouco? Como que o senhor definiria a democracia à luz da filosofia? Olha, a alternância ela é uma das formas como a democracia funciona, isto é um dos mecanismos democráticos. Ele não é obrigatório como forma direta, isto é, eu posso ter, em algumas democracias, a eleição de pessoas de modo sucessivo, em outras delas isso é vedado, né? Se você imagina, no legislativo não há uma obrigatoriedade, nem no Brasil, nem em outros países, não em todos, mas em boa parte deles, de que não haja reeleição. Isso muito mais colocado no que se refere ao executivo. O executivo sim que tem, em várias nações, bloqueio, né, para a continuidade. Mas a democracia, ela, acima de qualquer coisa, ela é um modo de existir em que a gente entende que a construção da vida coletiva, ela é uma obra coletiva. E, portanto, ela nem é algo de exclusividade de um grupo, nem ela é algo que exclui qualquer grupo que participe dessa comunidade. Nesse sentido, ao contrário até do que algumas pessoas imaginam, né, a democracia não é a ausência de regras, ela é a construção coletiva das regras. Nessa hora, é claro, eu sempre também trago à tona, a democracia ela não é a ausência de ordem, ela é a ausência de opressão. É a democracia que impede, na contemporaneidade, que haja a opressão de pessoas sobre pessoas. É ela que recusa o fratricídio, é ela que busca fazer com que, como horizonte, nós sejamos capazes, né, de fazer com que a nossa vida ela seja decente, né, para todas e todos. Nessa hora, a democracia tem a alternância no poder como um dos seus mecanismos possíveis para o executivo, como eu lembrava. No legislativo, nem sempre. Agora, se a democracia pode ser conceituada, ela pode ser ensinada. Por onde que ela deveria começar esse ensino? A democracia, não só ela pode ser conceituada, compreendida, iluminada, como ela pode ser ensinada como prática. Evidentemente que esse modo prático de ensino se dará a partir da exemplaridade. Não tem como exercer a democracia a não ser pela exemplaridade. Um processo participativo, ele é uma parte da democracia, mas nem todas as estruturas que são participativas, elas são democráticas. Eu sempre retomo, uma sala de aula é uma estrutura participativa, mas ela não é uma democracia. E nem deve ser-lo. Afinal de contas, numa sala de aula, por exemplo, eu que sou docente, eu sou a autoridade e não o sou de modo usurpado, mas socialmente consentido. Ali sou eu que faço a orientação, o ordenamento, aquilo que iniciamos, terminamos, peço às pessoas atenção. Isto é, não há uma igualdade de poder, existe uma igualdade de dignidade, existe uma igualdade de relevância humana, mas não de poder. Uma família não é uma democracia no sentido de constituída por pais ou responsáveis e por filhos. É um equívoco supor, né, que se possa trazer esse conceito para a estrutura familiar. Numa família, adultos responsáveis por não adultos, seja como lei, seja como afeto, e o melhor é quando ambos se juntam, têm a necessidade de subordinar os outros, estão sob as suas ordens, estão subordinados. Quando há subordinação de uma parte
em que essa parte está sob a ordem contínua da outra sem alternativa, não há democracia. Por isso, sim, a exemplaridade da democracia se dá, por exemplo, na escola, né, como uma das maneiras, quando se explica como é que ela estrutura e funciona, e também fazendo com que haja práticas, né, de formação democrática. O Grêmio Estudantil, em vários lugares. Aquilo que algumas cidades do Brasil e no mundo se chama de Câmara Jovem, né, que permite que uma parcela das pessoas que estão na educação básica, elas dirijam, né, a sua formação junto até ao legislativo da sua cidade, como sendo uma prática desse conhecimento, uma Assembleia da ONU, que algumas simulam, tudo aquilo que permite, né, que haja uma estrutura que se assemelhe ao que será uma democracia, quando aquela pessoa com os direitos de cidadania completa, de exercício, inclusive, como cidadão votante e votável tiver, que ela possa exercê-lo de modo consciente, né, e deliberado. E há na história da educação brasileira uma preocupação dessa relação entre a democracia e a educação? Menos, né? Se nós olhamos um país como o nosso, que vai ter, né, num futuro não tão distante, 5 séculos e 20 anos. Mas nós não podemos falar no Brasil, né, nesses 519 anos, por exemplo, que a gente teve algum tipo de escolaridade com essa preocupação. Primeiro, que o Brasil, né, da colônia e o Brasil do Império teve uma preocupação muito lateral com o processo de educação escolar. Nós vamos ter a inserção do tema mais forte da educação escolar no nosso país a partir de 1930. A Revolução Liberal de 1930, ela trará isso dentro da sua estrutura de compreensão, especialmente um termo, né, que vai ser trazido, que é a democratização, né, da escola, isto é, a escola como sendo um direito público. Mas ainda assim, nós só teremos essa condição a partir da Constituição de 1988, né, de modo mais extenso. Isto é, se nós imaginamos que nós fomos fundados em 1500, se nós lembramos que a nossa República é proclamada em 1889, mas se nós lembramos que a primeira eleição livre de fato do país é em 1989, 100 anos após a proclamação da República, quando qualquer pessoa adulta a partir de 16 anos pode votar, porque os analfabetos eram, nas constituições anteriores, excluídos do processo, e 1/3 quase da população brasileira acima de 15 anos foi analfabeta durante muito tempo, de 1950 até 1980, a capacidade nossa de olharmos a presença, né, da relação entre educação e democracia, ela é muito tênue ainda, ela é muito incipiente, né? Nós iniciamos isso no Brasil nas 3 décadas mais recentes. Não como uma preocupação, por exemplo, a temática daquilo que se chama de organização social e política do Brasil como disciplina, sim, ou como educação moral e cívica. Ao contrário do que alguns imaginam, essas áreas não foram introduzidas, né, no currículo escolar durante os momentos autoritários, né, mais recentes nossos. Aliás, quem propôs uma conversa, né, sobre organização social e política foi Anísio Teixeira, né, um dos nossos maiores educadores, junto com Darcy Ribeiro. Né? A disciplina, a educação moral e cívica já existia, né, como proposta desde os anos 40, portanto, faz parte, né, da ideia liberal geral que haja essa formação, mas o exercício prático mesmo. Mas foi retirado da sala de aula essa disciplina. A senhora acha que deveria retornar? Não, ela esteve presente durante o governo ditatorial, militar e empresarial, 64 a 85, depois ela foi retirada do próprio currículo e depois ela foi entendida, como tem de ser, no meu modo de ver, como sendo um conteúdo curricular. Nós temos de lembrar uma coisa, na escola, quem não é da área nem sempre sabe, né, existe componente curricular, que é a matéria, a disciplina, e conteúdo curricular, que é o assunto. Por exemplo, orientação para trânsito não pode ser um componente curricular, uma matéria com esse nome. Tem que ser um conteúdo curricular. Isto é, um assunto que será tratado pelo conjunto das disciplinas. Ética, democracia, tudo isso tem que aparecer como um conteúdo curricular. A gente não pode ter uma matéria chamada democracia. A gente não precisa ter uma disciplina chamada ética, exceto no ensino médio nosso, no final, né, da educação básica, quando já se pode conceituar. Mas o assunto ética não pode ser ausentado do cotidiano.
Agora, a democracia ela é um conceito singular ou no plural? Por exemplo, existe uma democracia do dia a dia, diferente da democracia que é debatida na universidade? Como categoria, isto é, como categoria de pensamento, claro que ela é um conceito geral. Sim. Mas o exercício prático que ela tem é diverso. Aquilo que se pode conceituar nos livros, na academia, né, no mundo das falas, né, no mundo daquilo que está consignado, por exemplo, na nossa legislação, não necessariamente reflete o cotidiano de uma sociedade. A gente não tem uma forma unívoca, né, de olhar. Por isso, a democracia é plural em dois sentidos. Ela é plural porque ela tem que acolher a diversidade e porque ela não é entendida, né, do mesmo modo o tempo todo. Né? Você tem alguns governos pelo mundo afora que tem até a palavra democracia no seu nome. República Democrática, por exemplo, né, de algum lugar ou de outro que a gente tem aí pelo mundo. Sim. E você olha como pode chamar República Democrática. Né? Naquilo você diz, ué, mas é o modo como eles entendem democracia. Diz, ué, então tem vários modos. Sim, a possibilidade, ela não é, a noção de democracia não é um conceito unívoco. Ele é plurifacetado, ele tem vários modos de olhar. Ele é um conceito histórico. Né? Aquilo que alguns chamam de democracia no século XIX não tem a mesma configuração do que os gregos chamavam no século V e IV a.C., e nem o que uma parte de nós entende. Isso não é um malefício. Né? A humanidade se constrói, né, na variedade. E o próprio conceito de democracia, se você olha Rousseau, no século XVIII, com um discurso sobre a desigualdade entre os homens, tem uma concepção, né, de democracia direta que será diversa daquilo que a Revolução Francesa trará nos seus debates com Diderot, D'Alembert, com Voltaire. Mas ambos, isto é, os dois modos estão focados numa compreensão do que significa, né, um governo que seja menos opressor. Se a gente olha a democracia norte-americana, quando ela se constitui a partir dos seus pais fundadores, ela coloca também a noção de recusa à opressão e, portanto, a não intervenção do Estado, do poder público, de modo algum. A democracia brasileira, mais recente, percebe a necessidade do Estado intervir, do poder público, para promover a ruptura da desigualdade social. Não são vários modos. Uma avaliação que eu gostaria que o senhor, como filósofo e educador, me fizesse. Muitos dizem que a nossa educação, e a gente percebe, não foi bem cuidada nos últimos 31 anos, por exemplo, de democracia. Houve também uma falta de cuidado com a democracia nossa? A democracia, eu digo sempre, é uma coisa muito delicada. Né? Nós temos pouco afeto pela democracia. Em 519 anos de história, nós não tivemos ainda, né, um período que ultrapassasse 10% do nosso tempo de vida em que a democracia pudesse constituir-se como uma marcha expressiva. Nós temos isso nos 30 anos mais recentes. A escola e a educação não tiveram também exuberância. Por exemplo, algumas pessoas mencionam a escola do passado como sendo uma escola com maior qualidade social, é verdade. Mas quem é que a frequentava? Isto é, qual era o número de brasileiros que estava dentro da estrutura escolar? Era um número reduzido. Boa parte da nossa população vivia no campo, na roça, em cidades pequenas, sem que houvesse um atendimento escolar. Quando a escola pública se torna pública, ou seja, cumpre a tarefa democrática, ela perde fôlego, porque ela vai ter um nível de investimento, um nível de atenção, um nível de prioridade, será muito rarefeito. Então, a escola pública, ao se tornar pública, ela perderá aquilo que no passado se chamava de qualidade, não porque entrou o povo, mas porque, tendo entrado em larga escala, não houve financiamento, né, para essa própria estruturação. Nesta hora, isso significa que, sim, a democracia no Brasil, ela viveu e vive vários momentos de turbulência. É inerente à democracia a turbulência. Né? A crise, ela não é um defeito na democracia, ela é uma parte do mecanismo democrático. A palavra crise, né, ela tem um sentido muito forte em sânscrito, que é a noção, né, de purificação. E a democracia, ela não é um estado estável, ele não é um estado morno, né, uma situação em que a gente não tenha, né, turbulências. A democracia, ela não é, de maneira alguma, um carrossel, né, em que você sobe. Quem é criança hoje se sabe disso, quem já o foi, como todos nós, se lembra. Né, que você está ali, aquele movimento quase enfadonho,
né, do cavalinho que sobe e desce. A democracia é uma montanha-russa. Né? Ela tem momentos em que você tem elevações, sustos rápidos, movimentos. O que não pode é desabar a estrutura da montanha-russa. Mas ela não é algo que linear, de maneira alguma. Volta a esse ponto. Né? O Brasil nunca teve a consolidação, né, de uma montanha-russa democrática que fosse mais sólida. E o senhor avalia que a democracia no Brasil hoje está em crise ou não? Ela está em crise porque isso não é absolutamente impeditivo. Mas ela está em crise e isso não é ruim, à medida mesma em que ela se purifica, se depura, como eu lembrava. O que é arriscado nos tempos atuais é que há vozes muito fortes em vários lugares que não querem, né, a democracia, que não querem que essa estrutura, né, de convivência ela apareça desse modo. Isto é, em que a noção de democracia está sendo substituída pela percepção de uma opressão consentida, como se eu autorizasse alguém a ser meu opressor. A democracia pode sim passar as suas crises. Se você olha as democracias que têm a monarquia como sendo um ponto de apoio, ou o parlamento, ou a presidência, todas elas, no mundo contemporâneo, elas têm a sua condição de superar as crises. É só você lembrar que grandes movimentos de guerra nunca foram iniciados, né, por uma nação democrática. Se você olhar nos últimos 100 anos, guerras, de alguma maneira, em larga escala, como as guerras mundiais, elas tiveram um movimento por parte das nações com democracia de maior defesa, isto é, de reação àquilo. O que, de uma certa maneira, não vale o tempo todo, nem de todos os modos, mas é uma tendência geral. Portanto, se a gente olha, né, nessa direção, a democracia, ela vive no Brasil alguns momentos de abalamento, e isso não é algo estranhável, mas o grande temor são pessoas que não querem, né, que haja esse movimento. Eu brinco que a grande diferença entre uma democracia e uma ditadura é que numa democracia você pode reivindicar a ditadura, não é o contrário, não. E quando há esse contrário, é necessário que a gente repense como é que nós queremos viver. Será que é uma servidão voluntária? Penso que uma boa parte das pessoas que queiram uma vida consciente, deliberada, que ela não deseje isso como eu não desejo. O senhor menciona que a democracia não é a ausência de divergência, mas de confronto. Como que o senhor enxerga o Brasil nesse momento? Quando nós em especial, digo, em relação à polarização. Quando nós instalamos dentro de uma sociedade a lógica da substituição do conflito pela presença do confronto, nós começamos a romper as estruturas. Por exemplo, na democracia, o conflito é inerente. A divergência de ideias, de posturas e projetos, ela é inerente. É assim que a gente vai movimentando, depurando, se conseguirmos aperfeiçoando a nossa convivência. Todas as vezes que sai de cena o conflito, cujo resultado final deverá ser o consenso, e nós substituímos a presença do conflito pela ideia do confronto, em que o resultado final não é o consenso, mas a anulação, né, de quem discorda, há uma perda coletiva. Né? Nesta hora, o Brasil, ele vive nos últimos anos algo que estava abafado, que estava marcado, né, por uma incapacidade de vir à tona. Nós saímos de um movimento ditatorial, né, dos anos 1960 até anos 1980. E esse movimento caminhou para uma democracia que ganhou fôlego a partir de algumas forças ligadas ao que se chama de campo progressista, mas os campos conservadores não tiveram tempo de se manifestar. Diferentemente, por exemplo, na nação norte-americana, que vai alternando, se você olha desde o final, né, da Segunda Guerra, vai alternando democratas e republicanos, né, de vários modos, né, e todos sendo reeleitos, exceto Jimmy Carter, os outros, né, foram sendo reeleitos, e 8 anos de mandato, aí vem, né, você imagina, você tem a substituição de um Ronald Reagan, né, por alguém que mais a gente é Bill Clinton, esse sai, vem, né, o pequeno Bush, depois chega, né, e vem, né, o Barack Obama, e vem Donald Trump, e a estrutura ela segue. Né? Ora, isso é conflito. Confronto é quando você entende o outro como teu inimigo a ser eliminado. Porque a nossa democracia ela é muito incipiente e nós não aprendemos ainda o embate democrático
como sendo, sim, a presença da divergência, a aceitação de que alguém não tem a mesma concepção do que eu sobre religião, orientação sexual, economia, sobre a capacidade de presença ou não do poder público, sobre o que é ecologia, mas que isso não deve nos levar a nos matarmos. Deve nos levar a fazer um debate em que haja alguém que seja vencedor, em vez de um adiamento contínuo das soluções, sem que isso implique na anulação. Né? Afinal de contas, a gente não pode, de maneira alguma, esquecer, né, que a democracia ela serve para preservar a vida coletiva, em vez de ameaçá-la. Qual é o caminho que o senhor enxerga para o povo, nós, cuidarmos um pouco melhor da nossa educação, preservarmos a nossa história, por exemplo, e participar um pouco mais da nossa vida em comunidade? Nossa comunidade, em última instância, ela é numa cidade. Né? Concretamente, só existe vida no município, porque uma cidade é algo concreto. O restante é abstrato. Né? Um estado, né? Uma região, uma federação, ela é uma abstração. Todos nós vivemos no município. O primeiro passo e o mais decisivo, e provavelmente durante uns 10 anos o único, é que a gente participe das estruturas de poder na nossa realidade local. Por exemplo, o nosso modo de gestão da educação nos 3 níveis da federação, ele tem um ordenamento jurídico relativo à participação popular no Conselho Municipal de Educação, na Comissão de Educação do Legislativo Municipal, que é a Câmara. Né? Se a gente consegue trabalhar aquilo que é o lugar onde moramos, né? Mesmo que sejam cidades grandes, como é o caso das metrópoles, e ter uma noção clara de quem é que a gente escolhe para cuidar do lugar onde a vida existe de fato, que é a nossa cidade, a gente pode aos poucos ir elevando, né, essa possibilidade para outras dimensões ou para outros, para usar um termo técnico, entes da federação. Voltando para a filosofia, o senhor avalia que um povo que cuida melhor da sua democracia é mais feliz? Tem uma relação intrínseca entre democracia e felicidade? Uma das coisas que é mais forte nos nossos tempos é a noção de uma felicidade como sendo a preservação da vida sem sofrimento inútil. E eu acho que a democracia, ela em grande medida, ela é promotora da possibilidade da recusa ao sofrimento inútil. O que é o sofrimento inútil? É aquele que não precisaria acontecer. Você diz, ué, mas tem sofrimento útil? Em princípio, muito levemente. Né? Aquele sofrimento que vem de um exercício que você tem que fazer para ter uma melhor condição, a necessidade de dieta, a capacidade de estudar muito para chegar a algum lugar ou trabalhar bastante. Sim, isso é levado a um certo sofrimento, mas tem um objetivo que é mais amplo. Mas eu falo de outra coisa, que é o sofrimento evitável. O sofrimento da fome sem alternativa, da escola sem possibilidade, da saúde sem socorro. Esse é um sofrimento evitável. Evitável para quem? Para outra pessoa. Nesse sentido, claro, né? A democracia não é que ela promove a felicidade, mas a democracia favorece as condições para que o sofrimento evitável ele não tenha o seu lugar, né? E se ele tem o seu lugar e a presença entre nós, é algo que a gente precisa tirar desse lugar. Eu serei mais feliz, eu, Cortella, se eu for capaz de participar, né, de um processo de afastamento do sofrimento evitável, meu e de outras pessoas. Outras pessoas, claro. A gente falou aqui em educação, cidadania, ética, política. Quais seriam os princípios amigos da democracia? A democracia ela tem, antes de mais nada, a percepção da participação como sendo uma das suas marcas mais fortes. Como diz a antiga frase, os ausentes nunca têm razão. Os ausentes nunca têm razão significa que a participação ela é marca constitutiva, né, do processo democrático. Outro deles é a consciência clara dos objetivos. Qual é a finalidade daquilo que fazemos e por que o fazemos conjuntamente. Então, participação e consciência. Em terceiro lugar, aquilo que é, né, uma cidadania que se dá na prática. Portanto, uma cidadania ativa, que é aquela que não se contenta em ser contemplativa e faz da participação algo que ultrapassa a mera manifestação de opinião, né, que hoje o mundo digital favorece, né, imensamente, por conta até de eu poder me expressar e imaginar que eu já estou participando de modo intenso apenas porque eu manifestei, né, numa rede social qual era a minha compreensão. Então esse tripé, para mim, é que ele constitui, né, o cerne, a participação, a cidadania ativa
e, mais do que tudo, claro, acima de mais nada, é algo que marca a nossa condição, a percepção de uma consciência deliberada. Agora, o senhor menciona também que há algumas grandes mentiras na democracia, né? Quais seriam algumas delas? Que são os dois grandes mitos a serem afastados, que a democracia precisa ajudar a entender. O primeiro é, tudo é possível com a democracia. Não. Né? O segundo é, nada é possível. Esses dois mitos têm que ser deixados de lado. Por isso, há algumas quimeras na democracia. Às vezes ela indica para nós uma sensação, né, participativa. Nós temos visto no Brasil, nos 20 anos mais recentes, com as apurações, com os debates, com a imprensa livre, né, com uma democracia mais constitutiva, com a capacidade de um Estado de direito que começou, né, a caminhar de modo mais robusto, temos visto o quanto a gente nem sempre, como cidadão, imaginava todas as tramas que existiam entre o privado e o público, entre o empresarial, né, e o governamental, entre pessoas que trouxeram para nós, né, uma decepção forte. A grande vantagem da democracia é que quem nos decepciona pode ser substituído. E nesse sentido, essa é uma grande marca que ela carrega. Mas uma das formas que a democracia precisa cautela para não produzir em nós o auto-engano é que ela afasta todos os oportunistas. Não é verdade? Há muitos que se beneficiam da democracia. E por isso, né, a democracia não é sempre marcada por pessoas democráticas o tempo todo. Alguns nela estão e a defendem, enquanto ela for útil. Né? Portanto, esse utilitarismo ele não é tão nítido em todos os momentos. Bom, essa resposta do senhor trouxe uma carga muito forte sobre a questão ética, né? Qual seria a relação saudável entre a democracia e a ética? E qual seria a mais sensível para perecer numa democracia desestruturada? A ética ela é um campo, como eu dizia, de comportamento. Como é que eu me conduzo na vida? A ética já existiu como forma de conduta antes até de se falar nas democracias contemporâneas. Mas se deseja que a ética ela seja um dos pontos chaves de uma democracia que ganhe saudabilidade. E a ética não é qualquer ética, é uma ética que, acima de tudo, ela não tenha vergonha daquilo que faz, daquilo que pratica. Portanto, é uma ética que mostra o rosto, gente que mostra o rosto nos seus atos e que entende com clareza, que ética não é cosmética, assim como, não é algo cosmético dentro do campo da política. Não é só uma coisa de fachada. Como a democracia, se ela é de fachada, ela começa a mentir. Por que o senhor acha que os políticos não entendem isso ainda? Alguns políticos. Alguns, né? Claro. Uma parte dos políticos entende, outros são usurários, não são usuários, não. São usurários, de um modo de vida e acabam tendo uma postura que é uma postura absolutamente marcada pelo disfarce, a dissimulação. Eu acho que à medida que a gente avança, a nossa capacidade de cultura letrada na sociedade, com escolarização contínua, com uma consciência mais aberta daquilo que se tem, esse tipo de pessoa poderá ter uma presença menos comum. Agora, a democracia, ela não evita os canalhas, ela apenas dificulta a vida dos canalhas quando ela é boa. Quando ela é uma democracia frágil, os canalhas vêm à tona, sem nenhuma dificuldade. Quais os desafios que o senhor enxerga para a nossa democracia nesses próximos anos? Eu acho que nós estamos num processo que eu vivo, e digo isso com muita frequência. Eu venho vivendo uma euforia cívica, uma alegria cívica, porque nunca nós discutimos tanto o tema da democracia, dentro da nossa nação. Não é que nós não o fizemos antes, mas fizemos de modo muito diminuto. Agora não. O modo de governar, o modo de ser governado, a possibilidade de escolha, se as escolhas têm que ser definitivas, a maneira como nós lidamos com as nossas divergências, tudo isso vem à tona. Temas que não estavam no nosso cotidiano, eles passam a fazer parte desse cotidiano, das conversas nossas na família, nos lugares. Claro que as redes sociais também facilitaram bastante essa condição. Outro dia me perguntaram, numa entrevista, se eu perdi algum amigo em 2018, durante o processo eleitoral, dada a polarização existente. Eu disse não,
porque eu não tenho nenhum amigo tonto. Né? E se tonto fosse a ponto de romper comigo por conta de uma divergência, não poderia ser meu amigo e eu dele ou dela. E, portanto, eu não perdi ninguém. Mas e nem na família, mas uma família que é capaz de chegar à ruptura por algo que é uma divergência, que deveria ter uma marca de saudabilidade na reflexão, ela, né, é uma família que está com um problema muito mais sério do que simplesmente uma escolha de voto. Por isso, um desafio marcante, né, dentro desse momento é nós aprendermos com essa alegria cívica a refletir mais sobre como é que queremos governar e ser governados. Por isso, nós temos de, talvez, olhar a nossa democracia com mais carinho. Esse é um desafio marcante. É algo difícil. Uma parte das pessoas hoje com menos de 30 anos de idade não compreende o valor explícito de uma democracia mais sólida, não participaram e nem precisavam de momentos anteriores em que ela esteve ausentada, né? E, portanto, tudo parece meio óbvio hoje em dia. Imaginar que alguém possa escrever o que quiser na sua rede social, no seu livro, no seu muro, se é seu, parece uma coisa óbvia, mas ela não é, porque não foi sempre assim. Né? Poder escolher o seu governante. Né? Eu tenho 65 anos de idade. A primeira vez que eu votei para presidente do meu país foi em 1989. Portanto, você imagine, eu já tinha uma boa idade, eu tinha 35 anos, a primeira vez que eu votei. Eu já estava quase na idade para poder, né, ser senador da República no passado, né, com algumas marcas. Ora, isso significa que eu passei, digamos, boa parte da minha história como cidadão, a partir do mundo mais adulto, sem essa possibilidade. Um desafio marcante hoje é olhar a história que foi, não para ressuscitá-la no que ela tem de dor e mágoa, mas como lição do que a gente deve e não deve fazer em qualquer canto. O nosso instituto tem a intenção de falar realmente sobre democracia, levar um pouco mais esse debate para toda a sociedade. Que relevância o senhor vê num instituto com essa pegada, com essa intenção, principalmente nesse momento que o Brasil... Todas as vezes que homens e mulheres em qualquer lugar se unem, né, para pensar aquilo que é o bem, e eu vou usar uma palavra que nem sempre se utiliza de maneira não cínica, que é o bem comum. Ela pode ser usada de um modo que não é sincero. É importante isso. Quando alguém se estrutura, coloca a sua inteligência, a sua condição, né, sua estrutura também de relacionamento, para fazer com que a gente proteja aquilo que merece ser protegido, isso é algo que tem uma relevância. Né? O mais estranho não é quando alguém faz isso, é quando não faz. Aí é que há uma estranheza. Parece até. E eu gosto, né, durante muito tempo, quando o mundo dos emoticons veio para, né, a nossa convivência, e eu, às vezes, como comentarista, eu sou comentarista de rádio e também, às vezes, de TV. Na TV é possível fazer o que eu vou fazer agora, que é introduzir um novo emoticon, que é quando alguém diz, mas tem gente que acha, né, que a gente não precisa proteger a democracia, aí tem um emoticon que é assim, epa, né? Um emoticon que é epa, né? Então, esse epa é a marca daquilo que precisa, né, naquilo que é bom da gente fazer e que, portanto, nos oferece capacidade de decência, de alegria e, acima de tudo, de responsabilidade. E aí, claro, se isso é feito com homens e mulheres, de fato, de bem, aí a gente consegue alegria na vida e a democracia ajuda a cuidar dessa alegria. Ela não esgota a alegria, mas ela ajuda a cuidar. Professor, foi um prazer conhecê-lo. Obrigado. Grato. Que privilégio poder ouvir o Cortella hoje. Ele destaca a importância do protagonismo do indivíduo na democracia. Cada um de nós precisa fazer sua parte. A democracia começa na família, na escola, começa no Estado, no partido político. Mas para ela existir mesmo, a gente precisa interagir com as pessoas, mesmo que haja conflito. Até porque o conflito faz parte de qualquer democracia. Um grande risco que vivemos hoje é a polarização. Não podemos deixar que ela seja tão forte a ponto de nos afastarmos um dos outros, de enfraquecermos os nossos laços com a democracia. Por isso, o momento mais certo de participar dela é agora.
Democracia não é sobre que lado que você está, mas é sobre a possibilidade de dialogar e de se respeitar, mesmo discordando. O IEM, o nosso instituto, quer ajudar você a pensar junto com a gente. É possível ser um agente, é possível ser diferente e fortalecer a democracia com diálogo e ação. Eu sou. E você?